Educativa Entrevista. Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens. Uma geração que já nasceu conectada com o mundo virtual. E os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao ambiente escolar. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos recursos tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção. Portanto, hoje nós temos aqui no estúdio a presença de Milena Fiuza, ela que é gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. Bom dia, Milena, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, um prazer sempre conversar sobre educação, especialmente esse assunto, um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, professora. Olha só, como a tecnologia educacional está transformando o ensino? Bom, tecnologia, como já foi dito, né, já não é mais uma opção, está aí na vida de todo mundo, especialmente dos nossos jovens, das nossas crianças, e por ser, então, não ser uma opção, veio para dentro do ambiente escolar, claro. E aí isso transforma a sala de aula, isso tem que transformar o dia a dia escolar, transforma a vida dos professores, transforma a vida dos alunos. A sala de aula precisa, então, ter um novo planejamento. E não é tão fácil, não é tão simples, né? Não é de um dia para o outro. Os conteúdos, a forma, a metodologia precisa trazer tanto as ferramentas, então, celular, tablet, tudo aquilo que é de ferramenta, aquilo que é de tecnologia, certo, mas também uma nova forma de pensar a tecnologia. Porque não adianta só a gente trazer o aparato tecnológico para dentro da sala de aula e continuar utilizando ele de uma forma tradicional, né? Porque eu ainda posso trazer toda essa tecnologia para dentro da sala de aula e ainda fazer com que as crianças não pensem sobre, ainda fazer um ensino sem que ele seja crítico, sem que as crianças façam isso de uma forma reflexiva. Então, tem que juntar duas coisas. E aí tem uma diferença bem importante já para a gente começar a nossa conversa, a diferença entre inovação e tecnologia. Que são duas coisas distintas. Distintas, porque quando a gente está falando de inovação, a gente pode inovar utilizando sucata, utilizando qualquer outro instrumento. E aí não tem a ver com, por exemplo, ser uma escola particular, uma escola municipal, uma escola sem recurso. Ela vai continuar inovando, porque é uma questão de pensamento, é uma questão de aprendizagem. E aí, quando eu falo de tecnologia apenas, só de recurso, eu estou falando, claro, de trazer esses instrumentos tecnológicos. Então, claro que quanto mais recursos eu tenho para dentro da minha escola, mais possibilidades de inovação eu vou ter. Não é garantia de inovar, mas mais possibilidades eu vou ter, com certeza. E como que o uso da tecnologia na sala de aula impacta na relação professor-aluno? De que forma é esse impacto? Começar por não ter mais verdades absolutas. A primeira é essa, né? Então, máxima, porque o que aconteceu com essas ferramentas tecnológicas? Ela democratizou o conhecimento. Começa por aí, né? Então, assim, eu aproximei o conhecimento de todo mundo. Porque quando estava só no professor ou só no livro, por exemplo, eu tinha uma distância do aluno e do conhecimento. Então, estava ali numa entidade. Agora, com o aparato tecnológico, eu aproximo, né? Então, o conhecimento ficou próximo dos alunos e de todo mundo. Democrático. Então, democrático. Ele não quer dizer de qualidade, né? Ele não quer dizer profundo. Mas ele quer dizer, sim, próximo. Os alunos e todos têm acesso. Então, primeiro começa a nossa relação. Já não é uma relação de poder. Então, já não é o professor que detém todo o poder. Então, já começa uma relação questionadora. Ah, não, professor, você me falou isso, mas eu acabei de procurar aqui, não é isso mesmo. Né? E eu, não, mas veja, meu pai entrou lá num outro site, não era assim. Você falou isso ontem, mas a gente estava fazendo a tarefa e não estava isso lá quando a gente pesquisou. Enfim, coisas assim. Então, já começou numa relação que não tem mais... E o professor, portanto, não precisa entrar num embate, mas sim numa colaboração. Vamos, então, pesquisar juntos? Vamos entender juntos o que você já sabe sobre esse assunto? E fazer o que a gente hoje até chama de sala de aula invertida, que é começar pelo que o aluno já traz de conteúdo, no né? caso. Então, você começa pelo conteúdo, que você já vai ler o texto antes, vai buscar antes, e a gente começa o contrário, né? Começa de lá do conteúdo que vem, para que a gente comece a discutir aqui. Então, essa relação
tem que ter. Mas é uma visão educacional, assim, inovadora, né? Porque a minha geração, por exemplo, meu Deus, né? Era colégio de freira, daí aquela coisa toda séria, e a gente tinha, o professor, no caso, tinha a verdade absoluta. É isso mesmo. Né? E essa mudança é uma mudança cultural também. Muito grande, e aí sim a gente tem que dar os créditos muito à tecnologia mesmo. Né? Porque ela te possibilita questionar, até nessa relação familiar, por exemplo. Se a gente questionasse os professores, numa grande maioria, você chegasse em casa, questionasse o professor, o seu pai e a sua mãe ainda iriam contra você. Exato. De ter questionado o professor, não é assim? Hoje em dia, me parece que não acontece muito isso, né? É verdade, você questiona o professor, ele ainda te incentiva a questionar mais ainda, né? Sim. E aí, ou te fala, por que você não questionou o professor? Exato. Escute, volte lá e mostre pergunte para ele. Olha aqui, eu procurei em outro lugar a fonte aqui, volte lá e questione o professor. Exatamente, o professor virou um mediador, né? Um mediador do ensino. Perfeito. Quando ele percebe isso, ele ganha muito. Quando ele percebe que ele é um mediador, ele para de entrar em embate com os alunos e vira colaboração. Mas sem perder a ideia de que ele ainda é a autoridade do ensino. Sim. Não o autoritário do ensino, mas ele é a autoridade, quem entende, o perito. Muito bom reforçar isso. Né, ele ainda é quem entende, é o perito, ou seja, ele é o especialista. Ele é quem entende de metodologia, de didática, ele é quem sabe o percurso que tem que ser feito para a aprendizagem. Professora, mesmo com toda essa tecnologia, os jovens ainda enfrentam graves problemas em redes sociais aí, né? Como erros de português e a falta de entendimento de textos. Como as redes sociais podem se tornar aliadas das crianças, dos jovens nesse contexto? Essa é uma questão da grafia, né? Da leitura, enfim. Nunca parece que se escreveu tanto para os outros. Né? A gente nunca escreveu tanta carta, enfim, em nenhum momento da vida. Você nunca escreveu. Em que momento que você parou para escrever tanto para as pessoas? Nunca. Mas só respondeu o caderninho lá da... De confidência ainda. E chegava no final, você pulava umas páginas, você já não aguentava mais. Né? Você colocava idem, né? Porque você respondia do outro. Né? É verdade. A preguiça que você tinha de escrever. Então, nunca se escreveu tanto, mas ao mesmo tempo você já não se importa tanto com a forma. E aí aqui tem duas situações bem importantes, que a função social da língua é entender e se fazer entender. Então, esse é um grande ponto. Se você está me entendendo e se eu estou te entendendo, a função social dela está acontecendo, né? A gente está se entendendo. Se eu estou falando para vocês e vocês estão me entendendo, enfim, se o nosso público aqui, eu estou falando uma linguagem que as pessoas estão me entendendo, ok. Se eu venho aqui e falo uma linguagem muito rebuscada, e as pessoas não estão... E melhor que ela seja, né? E por mais culta que ela seja, e as pessoas não estão me entendendo, ela ainda está sendo ruim. Por mais culta que eu esteja, a função social da língua não está sendo feita. Que é de comunicar. Que é de comunicar, muito bem, por mais correta que ela seja. O contrário também é verdadeiro. Sim. Então, se eu estou escrevendo de um jeito que você não entende o que eu estou escrevendo, porque chegam frases que a gente não está entendendo o que a pessoa escreveu lá na redação do Enem, por exemplo. As redações do Enem chegam frases que você simplesmente não consegue corrigir, porque você não entende o que a pessoa escreveu. Ela perdeu o sentido da frase e tudo mais. Pensamento, né? Então, tem essas duas situações. Bom, eu estou aqui, primeiro a pessoa entendeu? Eu escrevi uma mensagem num aplicativo de comunicação pessoal. Para eu e você aqui, a gente está conversando. Sim. E aí eu abreviei um monte de coisa e tal, e a outra pessoa do outro lado entendeu. Ok, entendeu, eu devolvi para outra pessoa. Eu não vou ficar corrigindo a pessoa, porque a gente se entendeu. Muito bem. Eu tenho um outro ambiente que é o escolar, que a gente está conversando numa linguagem formal, e tem um ambiente formal. E aí, sim, neste ambiente, nós precisamos, e aí é uma discussão sempre dentro da escola, que é corrijo, não corrijo? Reescrevo, não reescrevo? E sim, a gente corrige o tempo todo, a gente reescreve o tempo todo e mostrando para os alunos que, vejam, a gente entendeu o que você está falando, mas nesse ambiente, nessa escrita... Não é a linguagem adequada, nós precisamos reescrever corretamente e fazer com que os alunos o tenham. Mas veja, professora, quando eu escrevo lá em outro lugar, eu escrevo abreviado ou desse jeito. Sim, mas nós precisamos sempre saber a forma correta de escrever. Então, esse cuidado a gente tem que fazer. E, claro, rede social tem essa possibilidade de o tempo todo, mas assim, os alunos têm isso também. Eles percebem
quando as pessoas escrevem errado, né? Então, claro que tem isso de muita gente escreve errado, enfim, mas quando os alunos leem, quando eles têm esse olhar, eles também apontam e ficam assustados com essas escritas muito erradas, né? Então, de certa forma, colabora para o aprendizado. Colabora, porque quando fica muito, sabe quando é um artista, quando é alguém público, isso fica muito notório, isso vira chacota, meme e tudo mais, o que é bacana, porque ainda você percebe que as pessoas estão olhando que tem coisa errada. Né? Porque aí quando caiu assim, comum, e eu não estou nem vendo que está errado, aí tem um problema. Aí tem um problema. Nós estamos aqui com a gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, a Milena Fiuza, falando aqui sobre tecnologia e educação. E, professora, temos um ouvinte da cidade de Araucária, ele é servidor público, é o André Dreveniak, e ele mandou uma pergunta aqui para a senhora. Olha só, gostaria que comentassem sobre o desafio de enfrentar as facilidades aparentes que a tecnologia traz aos jovens. Como motivá-los a utilizar o caminho mais longo do aprendizado e não o da resposta rápida oferecida pela tecnologia, que muitas vezes pode não resultar em aprendizado. O que a gente tem que fazer, e aí é um desafio de professor, né? Então não tem jeito, aí não dá para jogar para o aluno. Não é uma coisa, porque chegou lá e aí o aluno vai te falar o quê? Mas não está certa a resposta? Tá? Se no final está certa a resposta, pronto. Eu não posso dizer para ele que está errado. Isso, e aí, não é de agora, essa discussão. Ela vem desde a calculadora. Essa discussão é antiga. Ela não é de agora. Porque lá na calculadora, aquela mais lá que a gente tinha... posso usar o calculador? Ou levava para casa, ele usava a calculadora, vinha só com o resultado. E aí você podia falar para o aluno que estava errado o resultado? Claro que não. No final estava certo. Onde que a gente, professor, tem que perceber? No processo. Então, eu tenho que valorizar o processo. E o processo não é um só, não é único. Eu não posso dizer que é o processo curto. Você faz pelo curto ou pelo longo, né? Lá na divisão, na multiplicação e tudo mais. Não, a gente tem que fazer assim, construção. Então, eu posso fazer por estimativa. Me explique, então, como é que você construiu isso aqui. Eu tenho que valorizar, e aí eu tenho que valorizar isso na construção, o contrário. Então, eu fiz todo um processo e, no final, bem na hora da conta, eu errei bem a soma. Então, na correção, eu tenho que valorizar o processo. Olha, o resultado, bem na hora que você estava finalizando, o resultado não foi certo. Mas vale, sim, o teu processo inteiro. Então, você vai ganhar aqui parte da nota, porque a construção toda foi adequada. Foi feita, isso vale para tudo. Então, não estou aqui um exemplo da matemática, mas é assim, isso vale em todas as disciplinas. O professor tem um desafio de não valorizar o resultado final apenas. E, por isso, aí eu valorizo que ele não vá pelo caminho fácil. Porque se eu só olho para o resultado, se eu marco X, eu só estou valorizando uma situação, a certa. Se eu crio situação problema, quando eu crio situação problema, quando eu dou para ele resolver um problema, se eu dou para ele resolver um problema em equipe, se eu faço uma situação problema para ele resolver, se ele tem que criar possibilidades, e mais do que isso, não tem uma única resposta certa, tem várias certas, fim. Aí pronto. Aí ele não vai para o caminho único e fácil. E até ele pode ser pelo caminho fácil, mas ele vai me explicar por que ele foi pelo fácil. Exatamente. Vai ter uma construção. Pronto. Até me veio isso, Yaponira, que a professora falou, que não é de hoje, né, a questão da facilidade. Hoje em dia tem o atalho, né, o Ctrl+C, o Ctrl+V para você fazer o trabalho. Mas antigamente era mais difícil, mas você ia na biblioteca, pegava 4 livros sobre aquele tema e copiava uma frase de cada livro para a professora não desconfiar que você... Da Barça, do Mirador. Então, realmente, me fez lembrar isso. Copiava um parágrafo, pulava o outro, copiava o próximo. E assim, exatamente. Só doía mais o braço. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Muito bem lembrado. Mas, Milena Fiuza, como que a senhora imagina a sala no futuro, a sala de aula no futuro? Com toda essa tecnologia, quer dizer, futuro próximo, né? Porque as coisas acontecem numa rapidez, assim, imensa. E é um futuro próximo mesmo, e nem a gente precisa imaginar, tem alguns lugares até que já acontece isso, e se a gente pensar em possibilidades, inclusive, de boa vontade, isso já pode acontecer em vários espaços. Mas, assim, o que futuramente e certamente vai acontecer algumas mudanças
vamos pensar assim, de certificações, por exemplo. A educação vai valorizar, e a gente entende que isso vai acontecer, não só o currículo formal de certificação, e não essas certificações apenas formais, dadas pela universidade, enfim. Mas cursos livres, formações diversas, essas feitas por EAD, essas feitas por cursos... E não o EAD formal de uma universidade, mas essas feitas por cursos na internet mesmo. Sabe assim, fiz um curso aqui super bacana de jogos digitais. E isso vai entrar no currículo desses jovens de agora. Então, e as empresas estão valorizando isso. Então, essas empresas, essas novas startups estão valorizando esse tipo, que necessariamente não é um currículo formal. Então, essa nova certificação vai ser valorizada. A sala de aula em si, cada vez mais colaborativa. Então, cada vez mais as crianças, os jovens, vão ter que ser, eu vou utilizar uma palavra que hoje é da moda, que é maker, mas que nada mais é do que fazer, que é ter que fazer. Assim, e aqui vai desde ser tecnológico, desde ser robótica, né? Robótica, e vai montar até construir um chuveiro e construir de novo. Sim. Maker é colocar a mão e entender como é que eu fiz aquele processo. E como é que eu fiz ele funcionar e colocar ele para funcionar lá. Então, colocar a mão na massa mesmo, fazer, mas não fazer o pelo fazer, mas escrever como é que eu fiz esse processo e tudo mais. Então, uma sala de aula colaborativa, isso tem essa característica cada vez mais. E, para finalizar, então, essa sala de aula também, onde eu possa entender mais como é que está o meu aluno. Porque quanto mais tecnologia, mais dados desses alunos eu tenho. Então, porque, veja, eu tenho, assim, aplicativo, eu tenho plataforma, eu tenho dados dos alunos. Eu sei como esse meu aluno está. Então, eu consigo personalizar o ensino. Isso é muito importante. E, bem, o senso comum é que a tecnologia afasta as pessoas, né? Isso é a questão do WhatsApp. Agora, a gente respondendo aqui, ouvinte e tal, e entrevistando ao mesmo tempo, né? Basta olhar o WhatsApp e redes sociais. No entanto, na pesquisa, 65% dos brasileiros acreditam que ela vai aproximar o professor do aluno. Como que isso ocorre? Então, assim, se ela aproxima, se a gente tiver essa consciência disso que a gente está falando, né? Dele ser mediador, dele ser colaborativo, dele usar essa tecnologia dessa forma que nós estamos falando aqui. Vai aproximar, sim, nesse sentido de vamos todos estar perto das habilidades, competências, conteúdos, de tudo aquilo que a gente pode explorar dentro da sala de aula. Porque vamos lembrar aí de um tempo na nossa escola em que parecia que aluno e professor estavam em dois planetas completamente diferentes. Não é? Parecia que a gente não tinha dia que você ia para a escola e parecia, mas olha, parece que a gente está em mundos diferentes. Sim. Que parece que você nem conversava com o professor, que ele entrava de um jeito e você saía de um jeito e cada um não... Parecia que você não tinha essa interatividade nenhuma. E você não trocava uma palavra com o professor, né? E se você fosse um pouquinho mais tímido, enfim, você passava um ano sem conversar com aquele professor. Entrava mudo e saía calado. Isso prejudica muito o ensino, né? Prejudica a aceitação. Geralmente a gente fala que gosta da matéria, mas não gosta especificamente da matéria. A gente gosta mais, às vezes, do professor, ou da forma com que ele ministra aquela matéria do que da matéria em si. Ninguém aprende na indiferença. Então, assim, ou pelo amor ou pela dor, a gente acaba aprendendo. Então, assim, na indiferença não tem jeito. E tem professor que passou pela tua vida e você simplesmente não lembra desse professor porque ele estava ali. Ou tem péssimas lembranças. Ou péssimas lembranças, né? Mas, assim, ele estava ali, passou por você passou por ele também nem lembra de você, o que é um horror, né? Você não lembrar de um aluno é um horror. Porque, veja bem, ele estava ali o ano todo. E claro, a tecnologia não tem jeito, ela te obriga a se aproximar de alguma forma na sala de aula. Porque você vai colocar os alunos em grupo, você vai mediar, você vai estar próximo, ele te aproxima e tudo mais.
As redes sociais, de alguma forma, também obrigam, porque aí agora aproximou pai, aproximou mãe da escola, né? E aí tem grupo de WhatsApp de mãe. E aí, claro, é uma discussão à parte, que aí podemos falar um programa inteiro, inclusive, né? Toda essa confusão. Mas por isso não, nós vamos trazê-la em outra oportunidade. Olha, tem várias perguntas aqui que vão ficar para a próxima. É isso mesmo. Mas um cuidado que a gente tem que ter, e aí é bem isso, uma situação que é essa aproximação que a tecnologia diz trazer, as redes sociais, ela tem que ser consciente, né? Então, porque ela se aproxima as pessoas. E as redes sociais fizeram, vamos achar amigo de que a gente não falava há muitos anos. Sim. E tal, e não sei o quê, né? Isso é muito legal e tem que fazer isso mesmo, e tem que buscar essas pessoas e traz profissional que você conseguiu trazer de outro lugar, que você não tinha. Nossa, olha que legal, tem um serviço aqui que eu não ia achar se eu não tivesse rede social, mas ela não pode afastar quem está perto fisicamente. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, assim, quem está perto fisicamente, eu tenho que ter o cuidado dele não afastar. Esse é um cuidado importante que a gente tem que ter. E quando eu falo de criança, de adolescente, o adulto da relação, o responsável, e esse pode ser o professor, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, ele precisa dar o caminho. É ele que dá o limite, é ele que diz, é ele que dá ali o tom dessa relação com a rede social. Tem que dar um exemplo, né? Olha, professora, tá muito bacana a nossa entrevista, né? É um tema que realmente desperta muita curiosidade, a gente quer saber mais sobre essa relação tecnologia e educação, mas nosso tempo está acabando e a gente vai pedir para a senhora voltar aqui mais vezes. Então, professora, fale sobre a palestra sobre educação que será discutida sobre tecnologia e educação dia 23 de julho, agora no Hotel Rayon. Isso, então nós realizamos, nós da Editora Positivo, Sistema Positivo de Ensino, realizamos sempre, todos os anos, reunimos diretores, coordenadores, gestores das escolas que são parceiras para discutir sobre temas relevantes da educação. Nós costumamos dizer que a gente coloca aí pulga atrás da orelha dos nossos gestores para que eles consigam e levem para suas escolas bons problemas, enfim, para discutir, para planejar como é que vão resolver isso lá nas suas escolas. São problemas comuns e esse é um deles, inovação, tecnologia, como é que a gente vai discutir isso na sala de aula, como é que a gente resolve. Certamente a solução dessas discussões está na cabeça de cada gestor. Cada um já resolveu um pedaço disso. A gente reúne essas pessoas para discutir todos juntos. E aí cada um vem e traz uma coisa, uma ideia. Troca de experiências, de informação, que é importante. E aí, claro, a gente traz aí um palestrante, vários, né, nesse dia. Então, é um dia todo e a gente também discute ética, discute neurociência, porque a gente vai entrelaçando, né? Uma coisa depende da outra, enfim. A gente discute inovação, tecnologia, porque uma coisa vai depender da outra. Temas da educação nunca são isolados. Não. Então, sempre a gente aí fala da família, que daí fala do professor, que fala do aluno, aprendizagem. Então, esse dia todo é dedicado aos professores. Então, tem um outro espaço que vão estar trabalhando todos os professores e os gestores, nesse momento, trabalhando com esses temas da educação, lá no dia 23, no Hotel Rayon, que passaremos o dia, então, conversando e discutindo temas e surgindo outros problemas para a gente discutir no próximo momento. Professora, suas considerações finais aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa M630. Espero que eu não tenha apavorado ninguém, não, né? Tanto é que tem uma pessoinha ali que estava hipnotizada. Eu tô aqui muito à vontade, porque é sempre bom estar perto de aluno, de criança. Isso deixa a professora muito à vontade, né? Então, é isso, porque a gente não tem... E veja, a tecnologia não vai ser vilã de jeito nenhum, em momento nenhum. Nós é que tornamos essas coisas ruins ou boas, claro, né? Então, é a gente que faz disso. E ela, para a educação, a tecnologia, ela só tem benefício, ela só traz benefício e depende de nós dentro da escola e família. Então, a gente tem que trazer aí esse compromisso para a família também, porque ela tem um peso muito grande na educação das crianças, de dosar como é que a gente faz isso. Nós temos esse compromisso do outro lado de pegar o que há de melhor nessa tecnologia e nessa inovação e que ela não tenha a ver, e eu sempre gosto de finalizar com isso, ela não tem a ver com a parafernália.
Ela não tem a ver com aparato, não tem que ser de última geração, não tem que ser o mais potente, mas tem que ser assim, com a cabeça de inovar. Ela pode sim ser uma sala super legal, super inovadora, mas ela também pode ser uma caixa de sucata, ela pode ser sim lá o que eu juntei lá e fui montando. Então, o meu convite é para os professores, para os pais aí que estão ouvindo e também para os jovens, as crianças, que usem na melhor forma, do melhor jeito e com moderação, né? Tomando cuidado aí sempre para que seja para aprendizagem. Muito obrigada, professora Milena Fiuza, gerente pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. 9h37, nós vamos para um breve intervalo e na sequência tem muito mais. Fique ligado. Você tem muito mais. Fique ligado. Você tem muito mais. Fique ligado. Você tem muito mais.